Vamos ao momento da palavra de Deus. Convido a toda a igreja para abrirmos a palavra do Senhor. Agora, mais uma vez, no livro do escritor aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Glória a Deus, glória a Deus. Amados e queridos irmãos, igreja do Senhor, com a graça do nosso bom Deus e a inspiração do seu Espírito Santo, quero compartilhar convosco sobre o tema: a palavra de Deus é viva. Porque a palavra de Deus é viva. Permita-me fazer pelo menos uma brevíssima introdução, falando um pouco desse livro maravilhoso, o livro do escritor aos Hebreus, que é um livro que descreve em detalhes mesmo minuciosos como Jesus Cristo cumpre as promessas e profecias do Antigo Testamento, que são registradas também em muitos outros textos da palavra e citadas por este autor, nos falando de forma tão gloriosa que Cristo Jesus é muito melhor e superior ao sistema do pensamento judaico. E nós vamos entender muito melhor esta declaração. Os judeus recém-convertidos, e mesmo os judeus no Antigo Testamento, a maioria deles rejeitava Jesus como o Messias prometido, aquele que era esperado há tanto tempo. E parece muito claro que a carta do escritor aos Hebreus foi escrita aos cristãos judeus recém-convertidos, e eles, portanto, eram versados nas escrituras sagradas e professavam a fé em Cristo. Porém, seja pela perseguição, seja pelo falso ensino daqueles judeus, o que estava acontecendo é que aqueles irmãos, aquela igreja recém-fundada, estava em perigo de desistir da sua fé cristã e retornar ao judaísmo. E o que na verdade estava acontecendo não era só a questão deles voltarem ao judaísmo em si, eles estavam pressionados mesmo a voltarem à sua antiga fé judaica, mas ainda de misturarem a fé cristã com o judaísmo. De sorte que nessa carta o autor ele vai enfatizar uma nova e superior aliança que nós temos com Cristo como mediador desta nova aliança, Jesus Cristo nosso Senhor. E Hebreus ele vai exaltar essa supremacia de Jesus sobre todos os tipos de coisas passadas, como profetas, anjos, porta-vozes de Deus, entre os quais inclusive ele vai citar Moisés, Arão e Josué. É uma das poucas vezes que Josué é citado. E o autor revela claramente a superioridade desta nova aliança sobre os antigos lugares, sobre coisas religiosas, tais como o tabernáculo, o sistema de sacrifício, a velha aliança. É só você, quando chega ali no capítulo 9, você fica surpreso que houve uma mudança completa. Mas Hebreus contém, meus irmãos, uma descrição completa de Jesus Cristo como nosso grande e sumo sacerdote, aquele que fez um perfeito sacrifício uma vez por todas para tirar o pecado do mundo. E podemos assim dizer, de forma ousada, resumindo a mensagem principal do livro de Hebreus, é que Jesus é o melhor, supremo e suficiente Salvador, e a igreja diz amém. É impossível resumir Hebreus em 3 minutos, mas o Senhor, por sua graça, meus irmãos, diante de uma responsabilidade como essa, o altar do Senhor
desafiador para nós, e sempre será, de ter que ministrar nessa abertura da nossa escola bíblica de Obreiros. O Senhor nos dirigiu para esta palavra, e logo depois, daqui mais alguns dias, toda a igreja estará muito consciente, porque ela foi a mensagem de abertura. E eu quero ministrar a palavra somente baseada na expressão, a primeira expressão, que a palavra de Deus é viva. No princípio, eu pensei em ministrar os versículos por inteiros, o 12 e o de número 13, mas a gente dobra o joelho um pouquinho e logo descobre que a profundidade, a largura, a altura e o comprimento de um texto como esse merece um estudo muito mais minucioso do que a gente pode proporcionar em 30, 40 ou 45 minutos no máximo de mensagem. Então, mesmo porque a partir desse texto aqui de Hebreus 4 e 12, nós faremos uma jornada longa, eu diria, com o propósito de imergir na palavra de Deus, e desde já eu me comprometo a pregar uma série de mensagens somente neste versículo. Então hoje é a palavra viva, depois é a palavra eficaz, depois é a palavra que é penetrante, a palavra que é cortante, a palavra discernidora. Então se prepare para ouvir muitas mensagens, pelo menos 5. A primeira começa hoje. Glória a Deus, conforme o Senhor tem nos orientado. Foi assim que o Espírito Santo me acalmou. Eu prego só na primeira expressão, senão você não vai conseguir. Vai terminar a EBO, você está pregando sozinho. Diga assim comigo: porque a palavra de Deus é viva. Esse é o tema desta mensagem, glória a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, não é simplesmente uma coleção de palavras que foram pronunciadas por Deus, meus irmãos, ou um canal de comunicação para comunicar ideias. Ela é viva, é dinâmica, esta palavra é viva, por isso ela transforma vidas à medida que ela opera em nós. E nós vamos ver no texto depois que ela é como essa espada, parece assim como que aquele cirurgião com um bisturi, né? A palavra de Deus vai revelando quem nós somos, glória a Deus, e quem nós não somos, porque a palavra de Deus é viva. Ela vai penetrando no centro da nossa existência, na nossa vida moral e espiritual, vai discernindo entre o que está dentro de nós, tanto o bem como o mal, e as exigências da palavra de Deus passam a requerer de cada um de nós decisões. Daí nós não podemos simplesmente ouvir a palavra de Deus, fazermos como o apóstolo Tiago, mas sermos praticantes dela, deixarmos que ela molde a nossa vida. E o texto de Hebreus 4, 12 e 13 é uma expressão gloriosa disso. Permita-me ler, porque faço uma introdução geral logo de toda a série de mensagens. Hebreus 4, 12 e 13, o texto por inteiro nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra tudo, porque ela é viva, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura, e o versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Esse texto, meus irmãos, igreja do Senhor, tem empolgado meu coração há vários dias, porque nos mostra que a palavra de Deus não é apenas um conjunto de letras impressas em um livro. Esta palavra é viva, e por ser viva, eu posso lhes garantir, ela age, ela se movimenta, ela fala com o nosso coração. Eu espero que você sinta o poder desta palavra em ação, porque ela é viva, e porque é viva, também é eficaz, e porque é eficaz, produz resultados. Então a palavra de Deus é comparada com essa espada aqui de 2 gumes, meus irmãos, porque ela corta dos 2 lados. Na próxima mensagem eu explico muito melhor isso, mas saiba, pastor, a outra mensagem já está pronta? Não, meu irmão, o Espírito Santo não dá as coisas assim de bandeja não, glória a Deus. Mas eu quero dizer que a palavra é penetrante, ela penetra fundo, ela atinge lugares
que ninguém nem nada mais pode alcançar. Ela separa aquilo que é da alma, sentimentos, emoções, desejos, daquilo que é do espírito, a parte mais profunda do nosso ser, onde nós temos contato com Deus. Ela também discerne os pensamentos e intenções do coração. Isso significa que a palavra vai mais além. Glória a Deus. Ela vai fundo, glória a Deus. Mostra quem nós somos, inclusive para os outros. Então a palavra de Deus revela aquilo que nós pensamos e até mesmo o que sentimos em segredo. A palavra de Deus revela. E é por isso que muitas vezes, e deveria ser todas as vezes, quando nós nos reunimos, estamos diante dele para ministrar a palavra e para ouvir a palavra, nós não precisamos ter somente uma sensação de que Deus está falando, de que Ele está presente, mas temos uma convicção profunda que aquela palavra é viva e toca-nos de uma forma extraordinária. Ela toca em áreas que ninguém conhece. Às vezes o pregador fala às vezes 1 hora, e a palavra parece que toca em uma pessoa apenas. Às vezes o pregador prega e diz: meu Deus, hoje eu não creio que ninguém saia daqui tocado. Mas quando termina o culto, alguém chega para eles: pastor, obrigado, como Deus te usou hoje, essa mensagem foi toda para mim. O pregador: meu Senhor, muito obrigado, que eu pensei, mas a palavra é viva, glória a Deus. Ela toca áreas que ninguém mais conhece, ela revela as feridas que estão escondidas, ela confronta pecados que nós muitas vezes tentamos justificar, mas ao mesmo tempo, esta palavra viva nos consola, ela cura, ela restaura, ela fortalece, ela liberta, ela salva o pecador. Vamos alegrar quem está ao nosso lado e diga assim: a palavra é viva realmente. E no texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, o escritor diz assim, conclui dizendo, que não há nada oculto diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Então a palavra é um instrumento que o Senhor usa para expor o que está dentro de nós. Quer você queira, quer você não queira, quer você admita, quer não admita, ela corta, ela penetra, ela vai fundo, glória a Deus. Ela mostra o que está dentro de você, não para te envergonhar, mas para te restaurar, para te moldar, para mudar a tua vida, para tocar em áreas que ninguém toca, mas a palavra de Deus viva toca. A palavra é viva, meus irmãos. Isso mostra que a gente não pode brincar com a palavra, ou seja, não reverenciar a palavra, não se envolver com a palavra, não estudar a palavra, não conhecer a palavra, não viver a palavra, não pregar a palavra. Ninguém pode brincar com a palavra de Deus, nem mesmo com a palavra escrita, com um livro. Ele mesmo merece reverência. Não é apenas mais um livro, não é apenas, meus irmãos, mais uma mensagem entre tantas. É a palavra de Deus, é padrão absoluto de verdade. É uma palavra viva, e a palavra de Deus é viva. E se ela é viva, ela é poderosa para nos julgar, nos confrontar, nos moldar e nos transformar. Quantos querem que a ação da palavra viva de Deus continue operando isso na sua vida? É isso que nós queremos, que nós precisamos. Feitas essas considerações preliminares, glória a Deus, vamos à palavra de Deus conforme o Senhor tem nos tocado, meus irmãos. Quando nós terminamos de meditar numa palavra e que chegamos à conclusão: Senhor, como foi que chegamos ao fim desta palavra? E nós estamos convictos que não fomos nós. Há contatos que explicam a presença do Senhor. É a palavra viva que estava ali, o Espírito Santo nos auxiliando. Eu quero utilizar, meus irmãos, os 4 primeiros capítulos do livro de Hebreus. Desses 4 capítulos, fazer apenas uma declaração de cada um deles, para justificar e argumentar a declaração de Hebreus 4 e 12. Então vamos a ela. Eu irei apresentar
a partir de Hebreus, porque assim nós vamos nos contextualizar naquilo que vamos estar falando. Então são 4 declarações. A primeira: a palavra de Deus é viva, porque o Filho de Deus é o Verbo vivo. Se a igreja puder repetir comigo, você vai sentir o poder do Espírito Santo em cada uma dessas afirmações. 1, 2, 3. A palavra de Deus é viva, porque o Filho de Deus é o Verbo vivo. Ele foi constituído seu porta-voz, herdeiro, autor da criação, a expressa imagem de Deus, e pelo poder da sua palavra sustenta todas as coisas. A igreja já diz um amém para Jesus. Versículos 1 e 2 está escrito, capítulo 1, 1 e 2 de Hebreus: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Oh, aleluia! Que declaração gloriosa, meus irmãos. O autor de Hebreus aqui, inspirado pelo Espírito Santo, liga o poder salvador do Senhor Deus Todo-Poderoso ao seu poder criativo. E isso é algo glorioso, até mesmo inescrutável. Em outras palavras, o escritor está dizendo que o poder que trouxe o universo à existência e que o mantém funcionando é o mesmo poder que cancela todos os nossos pecados pelo sacrifício de Jesus, o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Agora veja o texto de Hebreus 1 e 3, porque também nós anunciamos que esta palavra viva sustenta todas as coisas, o qual sendo o resplendor da sua glória. Irmãos, são textos que você precisa ler várias vezes, de preferência muito devagar. O qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando, a igreja pode repetir essa parte, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Guarde só esse momento. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui nós estamos em Hebreus 1 e 3, a parte B do versículo, diz que o Verbo de Deus, Jesus Cristo, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, a palavra viva. A palavra viva, eu quero vos dizer, meus irmãos, é quem está sustentando essa igreja durante esse tempo em que ela é igreja. Assim como sustentou o povo, desde que o povo de Deus começa a sua jornada. A palavra de viva sustenta a igreja, sustenta a doutrina. Pode falar de doutrina o tanto que você quiser, mas se a palavra não for viva, a doutrina não surte efeito. A palavra sustenta a igreja, sustenta a doutrina, sustenta a fé, sustenta o crente nas suas tentações, lutas e provações. Sim ou não, meus irmãos? A palavra de Deus, meus irmãos, é viva. Ela sustenta que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, fez a purificação pelos nossos pecados, a saber, os que nele creem. A palavra de Deus viva sustenta o resplendor da glória do Senhor nos cultos de adoração. Meus irmãos, um culto sem o resplendor da glória, e sempre que a Bíblia fala de glória, fala da presença do Senhor, é aquele culto desaguado, da mesma coisa, que ninguém aguenta mais, é o culto em que a igreja nem sequer comparece mais, mas quando o resplendor da glória está ali, está presente, a palavra de Deus viva ecoa, a voz do fariseu silencia, e a gente pode ouvir a voz de Deus através dos louvores. Quantos creem que a palavra de Deus viva sustenta as brasas vivas? É quem acende a brasa viva do altar, transforma ministro em labareda de fogo, e de anjo faz até vento, como diz Hebreus 1.
Isso é muito glorioso, meus irmãos. E quando o altar não tem palavra viva, não é realmente o altar. Você pode chamar de palanque, pode chamar de palco, até um picadeiro dá certo, mas não é o altar do Senhor, porque quando o altar do Senhor está aceso com a brasa viva do altar, da palavra viva de Deus, meus irmãos, esse tipo de altar onde não tem a palavra de Deus é menos do que nada, como diz Isaías, falando a respeito dos ídolos, Isaías 44, mas Paulo também fala sobre isso em Coríntios 8:4, que o ídolo nada é. Glória a Deus. Mas tem algo mais glorioso ainda. Se você puder saudar e alegrar quem está ao seu lado, diga assim: a palavra viva de Deus nos sustenta. É quem está sustentando você. Você está acordando todo dia. Você hoje foi abençoado com pão na sua mesa, com socorro, com providência, com família. Vai sair daqui e ter um lugar para reclinar a cabeça. É Deus que sustenta todas as coisas. A Bíblia diz, inclusive, Ele sustenta o mundo. Aleluia. E Hebreus 1:3, a parte C, diz assim: e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Meus irmãos, o fato de Jesus ter se assentado aqui à destra de Deus significa que o trabalho da redenção da humanidade estava consumado de um modo único e perfeito, e eternamente o sacrifício de Cristo é absoluto e final. Essa é a primeira declaração. Vamos ao segundo capítulo para mais uma declaração. Glória a Deus sobre esta palavra de Deus viva. A palavra de Deus é viva, pois o próprio Deus testifica sobre a verdade de suas palavras, com sinais, prodígios e maravilhas. Hebreus 2, 3 e 4. Vamos aos versículos. Irmãos, é importante ler a palavra. Estamos numa escola bíblica de Hebreus. Versículo 2, capítulo 2, versículo 3 de Hebreus. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem não lembra de Marcos 16 e 20, quando o ID, a grande comissão, glória a Deus, é dada por Jesus, diz a palavra que eles partiram e pregavam a palavra por todas as partes, e o Senhor ia cooperando com eles, confirmando a palavra com sinais que os seguiam. E a igreja diz amém? Amém. Agora volte a Hebreus 2 e 4. Testificando também com eles, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Irmãos, a palavra de Deus é viva. Sempre que nós vemos os dons do Espírito Santo em operação, em ação, em um indivíduo, em uma congregação, nós sabemos verdadeiramente que Deus está presente ali. Os irmãos assembleanos mais antigos, quando vê a operação do dom do Espírito Santo, às vezes profecia, às vezes revelação, às vezes uma visão, às vezes a operação de maravilhas, os irmãos olham assim e dizem: obrigado, Jesus, é Deus purinho. O assembleano tem essa expressão, é Deus purinho, porque ele sabe que o Senhor está ali. E onde estão os dons do Espírito Santo em operação? Se eles estão ausentes ou silenciaram, é porque a palavra viva, ela precisa ser reavivada nos corações. Meus irmãos, como nós iremos tratar nisso nesses próximos dias, meses e anos. Glória a Deus. A palavra de Deus é viva, porque ela está testificando aqui e confirmando isso, através da operação do dom do Espírito Santo. Veja o texto do versículo que diz assim:
distribuídos por sua vontade. Dom do Espírito Santo é distribuído pela vontade do Senhor. Hoje a gente vê gente na igreja dizendo: eu tenho um dom de profecia, eu tenho um dom de expulsar em demônio, eu tenho um dom de visão, eu tenho dom de revelação. Você não tem nada, meu querido amigo, meu irmão, você não tem nada, você só tem o seu coração. E se você andar na linha com Jesus, e a palavra viva estiver contigo, quando Ele quiser distribuir pela vontade dEle, você vai profetizar, você vai expulsar demônio, você vai inclusive operar maravilhas. Mas o dom não é seu, o dom é dele, porque se fosse seu e meu, nós utilizávamos na hora que a gente queria. Eu agora vou operar maravilha na Praça do Ferreira, vai não. Hoje eu vou profetizar de olho aberto. Pode profetizar, mas é você mesmo que está profetizando. Quando você profetizar, a palavra viva de Deus vai fazer a diferença. Não precisa inventar nada. A palavra de Deus por si só se sustenta. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quantos querem retornar? Quantos querem ver sinais e prodígios com mais frequência? Porque Deus está fazendo, mas querem ver com mais frequência? Então vamos dizer: Senhor, que a Tua palavra seja viva na minha boca, no meu coração, na minha igreja, no meu ministério, na minha família. Terceira declaração que eu faço: a palavra de Deus é viva, pois nos torna participantes da natureza de Cristo. Meus irmãos, olha que nós estamos fazendo uma declaração de apenas uma em cada um desses 4 primeiros capítulos. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Olha Hebreus 3 e 14. Nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então a palavra viva, Cristo, nos torna participantes da sua natureza quando nós nascemos de novo, quando nós cremos em Jesus. E agora veja Hebreus 3, 12 e 13. Vede, irmãos, Hebreus 3, 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Meus irmãos, é incrível, mas de repente o coração se aparta do Deus vivo, e ele se aparta quando nós recusamos obstinadamente a crer nele, a andar com ele, a confiar nele, a obedecer a sua palavra. Mas deixe-me lembrar-vos da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, para você alegrar o seu coração, nesse texto precioso que fala que nós somos participantes da natureza de Cristo. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais, olha aí meus irmãos, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção do mundo, que pela concupiscência há no mundo. Meus irmãos, diga assim comigo: a centralidade da palavra viva é essencial. Por quê, pastor? Porque muitos têm se apartado da fé, muitos têm deixado a igreja do Senhor, muitos têm endurecido o seu coração. Mas não esqueça de Hebreus 3 e 13, o texto da palavra diz, meus irmãos, que alguns se afastaram. E aí o texto diz: olha, eu estou exortando vocês para que durante o tempo que se chama hoje, é hoje que você tem que voltar, é hoje que você tem que retornar, é hoje que você tem que olhar para o seu coração mais uma vez. Não se endureça, não endureça o seu coração. O tempo que se chama hoje. Isso remete para Hebreus 3 e 8. Não endureçai os vossos corações, como fizeram vossos pais no dia da provocação do deserto. Se hoje ouvires a voz de Deus,
Não endureçai os vossos corações. Oh, glória a Deus. Quarta e última declaração: a palavra de Deus é viva, portanto, podemos viver pela fé, confiantes que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Tem gente aqui que não quer mais nem descansar. Oh, glória a Deus. Tem tanta gente, irmãos, ligado no ouro daqui, nas coisas daqui, que não se lembram nem das ruas de ouro, nem da cidade. Hebreus capítulo 4, versículo 1, 1 e 2 diz assim: temamos, pois, que porventura deixar a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Meus irmãos, isso é uma mensagem de mais de uma hora só nesse texto. Meu passou rapidamente. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. É isso que a gente tem a sensação quando lida com alguns crentes na igreja, gente com não sei quantos anos de igreja, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Esse texto é lindo. Então Deus quer que entremos no seu descanso. Para os israelitas do tempo de Moisés, esse descanso era entrar lá na terra prometida, como Deus havia prometido. Não estou falando do Sabá, não estou falando lá da aliança que foi ratificada com a guarda do sábado. Mas para os cristãos agora, meus irmãos, esse descanso é a paz com Deus agora nesse tempo, e mais adiante a vida eterna, em uma nova pátria, em uma nova terra, em novos céus. Quem crê nisso? Quem tem esperança nisso? Então não precisamos esperar pela vida futura, a próxima vida, para desfrutar descanso e da paz de Deus. Nós podemos tê-la diariamente e agora. Muita gente, meus irmãos, tem muita gente quieto, tem muita gente atribulado, muita gente agoniado, muita gente ansioso, muita gente deprimido. E eu estou falando gente do mundo não, estou falando é gente de igreja. Já chega na igreja atribulado e atribulando todo mundo, e não consegue encontrar descanso. Mas meu irmão, alegra o seu coração, você vê o lugar certo. A palavra viva de Deus te garante descanso. Descansa no Senhor, espera nele. Nosso descanso diário no Senhor, meus irmãos, não vai terminar com a morte não, mas se tornará descanso eterno, no lugar que Cristo já preparou para nós. Jesus disse lá em João 14, como foi que ele disse, meus irmãos? Tranquilo, se turbe não turbe o coração, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim eu não estava dizendo isso. Vou preparar-vos lugar. Glória a Deus. Ora, meus irmãos, se Jesus nos proporcionou descanso pela fé, o que é que nós devemos fazer? A gente tem que fazer o possível para entrar naquele repouso, naquele descanso. E aqui não é aquela questão daquela luta de fazer o bem a fim de obter a salvação, nem aquela luta mística para vencer o egoísmo, não. Refere-se aqui ao esforço para apreciar e se beneficiar daquilo que Deus já nos proporcionou. Deixe-me concluir essa declaração lendo Hebreus 4, 9 e 11. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Você que está agoniado, está em meio às lutas, resta um repouso. Não é só lá não, é aqui. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Meus irmãos, você está pensando que ser crente é moleza? Não, irmão, Jesus nunca enganou ninguém. Ele disse: o caminho é estreito, a porta é também. Tem que renunciar, tem que tomar a cruz, seguir após mim. E não é só para dar uma volta na praça não, é para crucificar nela, crucificar o eu, o egoísmo, crucificar o mundo também. Ser crente é um desafio, meu irmão. Nessa comunidade que tem por aí não. É apropriar-se do dom de Deus. Ele exige, ser crente exige, irmão, decisão, exige compromisso.
Eu não sei se você tem coragem de saudar que está ao seu lado. Diga assim: tem moleza não, meu irmão. Jesus ofereceu, foi a própria vida dele. Quem nele crê não perece, mas tem vida eterna. Você quer ser discípulo? Ser discípulo de Jesus, meus irmãos, é desafiador. Você tem que enfrentar o mundo, resistir à carne, largar essa sujeira para lá, esses vícios para lá, essas manias para lá. E só tem uma solução: se você assumir, eu sou discípulo de Jesus. Não é porque você é bom, não é porque você nasceu assim ou não nasceu, é porque você é discípulo. E quem é discípulo assume com Jesus, porque ainda há um descanso. Agora, quem quiser desobedecer não vai ter descanso não, meu irmão. Principalmente no inferno, é que não descansa mesmo. Após essas 4 declarações, quando eu cheguei, profetizaram que eu ia pregar 2 horas, mas não vai dar, é menos. Após essas 4 declarações, meus irmãos, irei mais rápido. Após essas 4 declarações, que demonstraram que Jesus é o Verbo de Deus, e portanto Ele é a palavra viva, agora eu quero convidar você para ler Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ler não somente com os lábios, nem com a sua voz, ler com a sua mente e o seu coração. Vou contar até 3, leamos pausadamente. Depois destas declarações, você vai observar como Hebreus 12 diz: por quê? Depois de tudo isso, diz: por quê? Todos juntos? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Levante sua mão bem alta comigo, com muita fé, e diga: a palavra de Deus é viva. Essa palavra viva no hebraico é shayar, e é frequentemente traduzida assim. Já no grego, a palavra é traduzida, a palavra viva é traduzida como zoe. Se você que fala grego, zoe, eu chamo sempre zoe. Até o nome da escola lá no Iguatu era zoe. Ambas as palavras, tanto shayar como zoe, são usadas para transmitir a ideia de que a vida verdadeira e plena vem de Deus, o verbo que estava lá no princípio, e é experimentada por nós nesta relação que nós temos com Ele. Agora veja Hebreus 4:12 mais uma vez: porque a palavra de Deus é viva. Esse é o tema desta mensagem. A palavra de Deus é viva. E eu vou apresentar, quando o pregador diz assim, algumas razões, pode ser 10, pode ser 20. Para não assustar você, eu vou apresentar, dentre tantas que poderia apresentar, apenas 4 razões para reafirmar, confirmar que a palavra de Deus é viva. E aí, meus irmãos, o Espírito do Senhor me levou lá para o Evangelho de João. E quando eu fui no Evangelho de João, eu fiquei tão impressionado. Quantas vezes já li? Aí eu cheguei no quarto onde eu estava lá preparando a mensagem de ontem, lá no Antônio Bezerra, no domingo. Aí eu cheguei, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo. Aí eu recitei os versículos decorados até o versículo 14, e mais o capítulo 3, os versículos 18, 19 e 20. Aí disse: decorou isso aí tudinho para ti? Para quê? Para me empolgar ainda mais. Eu estou aqui, estou mais crente. Glória a Jesus. Pastor, por que o senhor está contando isso? Meus irmãos, a palavra é viva, porque estava com Deus desde o princípio. Essa é a primeira razão que autentica que a palavra de Deus é viva.
A palavra é viva porque estava com Deus desde o princípio, e a palavra era Deus. Agora me acompanhe no versículo 1 e 2. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Agora, isso remete a Gênesis 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra de Deus é viva, porque ela existe por si mesma, ela é autoexistente, ela é, como diz Tozer, ela é autocausada. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra é viva porque estava com Deus desde o princípio. A palavra era Deus. Mas não é somente no princípio, era também o fim, está no fim. Apocalipse 1:8. Quem não lembra desse texto? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. A palavra é viva porque ela nunca foi, nunca será, ela sempre é, glória a Deus, imutável, ilimitada, onipotente, onisciente, onipresente. É a palavra do Deus Todo-Poderoso. Segunda razão. Oh, meus irmãos, como poderíamos nos demorar em cada uma dessas razões? A palavra de Deus é viva, porque através do seu poder todas as coisas foram criadas. Oh, glória a Deus. Volte a João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas, a igreja pode ir comigo? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Poder criacional de Deus. O salmista no Salmo 33, versículos 6 e 9, vai dizer assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito, ou seja, o sopro de sua boca. Versículo 9: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Muitas vezes eu vi a palavra de Deus em ação, a palavra viva, reuniões tremendas, reuniões solenes. 98% homens, resolvendo uma demanda, um conflito. Levanta-se uma irmã simples e humilde, lá do último banco, com a palavra viva em sua boca. Ela chega na frente: assim diz o Senhor, para microfone, para pastor, para presidente de convenção, para tudo. Ela manda descer, manda subir. Com que autoridade? A palavra é viva. Aleluia. Agora você pode me acompanhar em Hebreus 11 e 3, lá na galeria dos heróis da fé. Veja o que diz o escritor: pela fé entendemos que os mundos pela palavra foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, foi feito pelo poder criativo da palavra falada. Foi por esse poder que o mundo veio à existência. Deus falou e tudo se fez. E quando Deus fala, está falado. Foi pelo poder da palavra encarnada, o Senhor Jesus Cristo, que os homens viram a Deus. Quem está sentindo o poder desta palavra viva? E é pelo poder desta palavra que nós somos recriados à imagem de Deus pelo Espírito Santo, porque nós estávamos mortos em ofensas e pecado, e Ele vivificou-nos,
Nós somos recriados, somos criatura dele. Jesus é o primogênito dessa criação, Romanos 8, 29. E todos que a partir do sacrifício redentor, edificador da cruz do Calvário, creram em Jesus e o receberam como vida, nasceram de novo, seu espírito foi recriado, começa um processo lindo de restauração, de regeneração. Meus irmãos, isso é muito grande, a palavra de Deus é viva, porque desde o princípio ela se fez carne, habitou entre nós, ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Digam amém por isso. Amém. Terceira razão, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva porque nela está a vida de Deus, a vida que resplandece como luz para iluminar as trevas existenciais de homens e mulheres. Veja agora João capítulo 1, versículo 4. Leia comigo estas palavras, leia com seu coração. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Nele estava a vida. Aqui é Zóia, aqui a vida significa a vida de Deus em nós, significa a iluminação do Espírito Santo, meus irmãos. O homem estava envolto, as trevas, ofensas e pecados. Isso me fez lembrar do patriarca Jó, no capítulo 29, que fala de uma parábola. Quando Jó estava ali no seu anseio por restauração, ele estava com saudade dos tempos em que ele tinha aquela presença, aquela palavra. No capítulo 23, versículos 3 a 5, de Jó, ele disse: ah, quem me dera eu encontrar o meu Deus, eu iria até o seu tribunal, apresentaria os meus argumentos fortes, encheria minha boca de argumentos. Ele queria saber dos camelos, da propriedade, estava lembrando de nada. Eu quero encontrar o meu Deus, eu sinto falta dessa presença gloriosa. E quando ele chega no capítulo 29, versículo 2 e 3, ele diz essa pérola, em seu anseio por restauração, ele afirma assim: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos meses em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava no meio das trevas. Não esqueça, glória a Deus, que esse é um enredo glorioso. Provérbios 20 e 27, o texto diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, mas a lâmpada havia se apagado pelo sopro do pecado, diante da árvore do bem e do conhecimento do mal. E o que Deus era para Jó, eu posso lhe garantir que Ele pode ser, Ele promete ser para cada um de nós. E aí o plano da redenção, meus irmãos, ele vai entrar em ação para reacender a lâmpada, e a gente pode ver o eco disso, meus irmãos, nas palavras, o eco vamos dizer, da palavra viva, através do profeta Isaías. Eu vou pedir a minha para colocar Isaías 9, 1 na NAA e o 2 na Almeida Revista e Corrigida. Glória a Deus. Então, leia comigo Isaías 9, versículo de número 1. Todos juntos? Mas a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, dos gentios. Agora veja o versículo 2, Isaías anunciando, glória a Deus, a chegada de Jesus. Versículo 2, todos juntos? Porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Oh, glória a Deus! Que o apóstolo João está dizendo no capítulo 1, que a profecia de Isaías estava se cumprindo. Veja o versículo agora 9 de Isaías 1, João, Evangelho de João 1 e 9. Olha o texto: ali, à margem do mar, na Galileia dos gentios, ali estava a luz verdadeira,
Jesus de Nazaré, que alumia todo homem que vem ao mundo. Veja o 10, a luz que é Jesus. Ele mesmo, meu irmão, ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. O texto diz que ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo... E o versículo 11 e o 12 que você sabe de cor, como é que diz o texto, meus irmãos? Veio para o que era, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, o 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, as que creem no seu nome. E o 13, os quais não nasceram do sangue, não, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o 14, diga com bem alegria e força no seu coração: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Levante sua mão e vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh, aleluia, aleluia. Todos que creram em Jesus nasceram de Deus, meus irmãos. A vida de Deus foi gerada no meu e no teu coração, através da palavra viva, o próprio Deus. Pastor, como assim? Veja comigo 1 Pedro 1:23, esse texto estava escrito no meu coração há muito tempo. 1 Pedro 1:23, quem já foi gerado de novo aqui, por obra e graça do Espírito Santo? Assim como Jesus nasceu, meus irmãos, por obra e graça do Espírito Santo, foi o primogênito, nós também somos gerados, ele é o nosso irmão mais velho, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, não foi a carne, nem da vontade do varão, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, porque a semente não é mais corruptível, porque é a semente do homem. Oh, glória a Deus. Cada um segundo a sua espécie. Lembra-se lá de Gênesis 1:21, se não me engano. Cada ser vivo vai se reproduzindo segundo a sua espécie. Mas a semente do pecado entrou. Mas agora veja Deus restaurando. Por isso que lá em Ezequiel disse: a semente dos piedosos. Deus estava trazendo isso de volta e diz: sendo de novo gerado, não de semente corruptível. Olha só que coisa linda. Não de semente corruptível, mas pela palavra de Deus, pela palavra de Deus viva, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. E se você fizer uma conexão com Tiago 1:18, diz: segundo a vontade dele, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E aí isso me faz lembrar do rei Davi no Salmo 18, o versículo de número 28, porque tu, Senhor, acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Isso é muito grande. E quando chegamos em João 8:12, Jesus esclarece mais ainda, quando ele diz assim: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas. E é isso que Paulo diz aos Efésios 5:8, erais trevas, mas agora sois luz. Declare isso para alegrar o coração de quem está ao seu lado, aqui no anexo, ali, aonde você estiver. Erais trevas, agora sois luz. A palavra de Deus é viva, meus irmãos. Zoe, a vida de Deus iluminou a região da sombra da morte, nos vivificou pela graça de Deus. Somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A palavra de Deus que estava lá no princípio, que fez resplandecer a luz lá naquele caos, naquela região da sombra e da morte, é a mesma palavra que veio e iluminou a sombra da morte espiritual em nossos corações. O caos que era só um caos, era só um vazio, ele disse simplesmente pela sua palavra viva: haja luz, e a luz iluminou as nossas trevas existenciais. Glória a Deus, a palavra de Deus é viva. Vamos declarar isso com muita força: a palavra de Deus é viva. Ela é o instrumento, meus irmãos, que Deus usa para gerar fé salvadora no coração de quem crê. E não existe fé sem a palavra viva. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Diga mais um amém por isso. Porque fé, irmão, não é só uma questão
intelectual não, mas é uma resposta prática à obediência à palavra do Senhor. Mas é muito mais do que isso. Quem acompanha as mensagens e crente que assiste culto de doutrina sabe que eu também preguei ultimamente que a fé também é uma atividade. Oh, glória a Deus. Jesus disse aos seus discípulos: olha, vocês são a luz do mundo. Quem não lembra no Sermão do Monte 5,14? E Jesus está se referindo aqui, meus irmãos, aos seus discípulos, como portadores desta luz. Deixa eu alegrar mais o coração de vocês, lendo, poderia recitar, mas vamos recitar todos juntos. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar o quê? As virtudes daquele que vos chamou, que foi chamado aqui das trevas para a luz. Era filho da ira, mas agora são filhos de Deus, meus irmãos. O Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, meus irmãos, ele chega e diz assim, é tudo dedicado à palavra. O Salmo de 119 é uma apologia à palavra de Deus. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sem a lâmpada, sem essa palavra, sem essa luz, nós tropeçamos, nós caímos. A quarta e última razão, enquanto os músicos chegam até aqui: a palavra de Deus é viva. Toda a igreja pode repetir comigo: a palavra de Deus é viva, pois sai a boca de Deus, não volta vazia, cumpre integralmente o propósito que pronunciou. Oh, aleluia! A igreja dá glória a Deus até intuitivamente, sem querer. Isaías 55:11 está escrito: assim será. Oh, glória a Deus! Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Para você entender, é melhor você voltar para Isaías 55, 1 e 3, porque aqui o profeta está falando de uma oferta de água e de pão. É como uma metáfora sobre a restauração do povo de Israel. Então a palavra de Deus não volta vazia. Quando ela é pregada, quando ela é ensinada, quando ela é lida, algo acontece. Aquele ciclo de oração com 3 irmãos, calor tremendo, tem ninguém, ventilador queimado, as irmãs orando a palavra, lendo a palavra. Tem glamour, não tem nada. Algo está acontecendo naquela hora no reino espiritual. Quando você abre a sua Bíblia, meu irmão, no culto doméstico, um pouquinho, até o pão diário, teu devocional, teu culto doméstico, meu irmão, você abre a Bíblia, você escuta a Rádio Tempo Central, um louvor, uma mensagem, algo está acontecendo, os testemunhos estão chegando. Talvez no momento em que você está lendo, que você está ouvindo, você não está acontecendo nada, mas aguarde. A palavra de Deus é uma semente, ela vai brotar. Foi o próprio Deus que disse através do profeta Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Disse Jesus. Todo crente sabe esse versículo, Mateus 4:4. Nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora fiquemos em pé. Enquanto você fica em pé, você saúda pelo menos 2 pessoas e diga assim: realmente a palavra de Deus é viva. Porque nós vamos a uma conclusão. Realmente a palavra de Deus é viva. Aleluia. O verbo se fez carne, habitou entre nós. Meus irmãos, eu quero convidar vocês à igreja. A igreja do Senhor sente a glória, sente a graça, sente o poder de Deus. Os meus irmãos que estão aqui ao lado no telão, os irmãos que estão em casa, você pode ler comigo essa conclusão. É um pouco extensa, mas eu quero combinar com vocês para nós não lermos as referências, para ganharmos tempo, tá bom?
Então você pula a referência. Onde tem uma referência, você pula e vai pulando, tá bom? Glória a Deus. E eu prometo que depois nós vamos cantar a primeira estrofe e o coro do hino da harpa 322. Com introdução e tudo, não ouvinte, viram? Conclusão, toda a igreja, 1, 2, 3. A palavra de Deus é viva, porque independente do céu, da terra, a palavra de Deus nunca passará, é sempre viva, não envelhece, não morre, não caduca, não passa, ela é eterna. O verbo estava com Deus, assim também a palavra de Deus deve estar conosco, na nossa boca e no nosso coração. A palavra de Deus é viva e, portanto, é a palavra pela qual a igreja do Senhor está sendo edificada. Essa palavra na qual somos edificados não é apenas mais uma mensagem entre tantas. Ela produz vida, ela é criativa, é como a água que purifica, ilumina o caminho, alimenta a alma, é semente que gera frutos, é espada que discerne pensamentos, é fundamento sólido, ela julga, confronta e transforma. A palavra de Deus não é apenas um livro antigo, mas a voz viva do próprio Deus que sonda, molda, conduz o seu povo. A palavra de Deus é viva. Vai subir na glória aí. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Quem pode glorificar e adorar a Deus, diga um amém mais bonito que você puder para Jesus.